Olá pessoal, hoje daremos aí sequência à nossa disciplina de Química Farmacêutica e hoje falaremos sobre as desvantagens da associação desses medicamentos. Nós falamos aqui na aula anterior da vantagem, que nós temos diversas vantagens, inclusive a quantidade, né, que a gente viu aí, por exemplo, um comprimido de 50 miligramas, a gente pode estar substituindo aí por dois tipos de princípio ativo unido e a gente tendo aí praticamente 5 vezes a menos a miligrama, tendo aí o mesmo efeito desejado e menos reações adversas, correto? Dentre outras coisas. A gente vai falar agora das desvantagens. Desvantagens da associação. Primeiro, não permite flexibilidade de dose. Então, o que quer dizer isso? Se a gente tem essa associação, de medicamento, então a gente vai diminuir essa flexibilidade, porque a partir do momento que você faz associação, então você tem aquele comprimido, aquela cápsula ou qualquer outra forma de, de ingestão de medicamento, correto? É, Sendo que você não pode fazer essa flexibilidade, porque você já tem um comprimido ali com a dose específica, né? Paracetamol e associado a outro medicamento, né? Uma dipirona, por exemplo, ou outro, e aí você já tem aquela dose específica dentro daquele comprimido. Então você não consegue fazer uma flexibilização, né? Fazer uma mudança aí na relação da quantidade, porque o comprimido já vem com aquela dose específica dentro de um comprimido, dentro de uma cápsula, como eu falei anteriormente, correto? Então a gente perde essa flexibilização. Claro que ganha em uns pontos, mas nesse ponto aí é a desvantagem. Outra coisa, nem sempre contém os fármacos adequados ou dose adequada. Então nós podemos perceber que nem sempre ele vai ter esse fármaco aí que vai ser adequado para que possa ocorrer esse processo, correto? Então, quando faz associação, você também tem essa desvantagem. É, Outra desvantagem, pode interferir com a identificação do agente etiológico, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem também essa desvantagem da interação com o agente etiológico, né? O agente que vai levar a patologia, né? De fato, aí, o vírus, ou a bactéria, ou qualquer outro agente que vai causar a doença, tá? Então, basicamente, o agente etiológico seria o vetor da doença. Podemos conduzir a diagnose, né, descuidada e terapia inadequada. Então, nesse processo aí, a gente tem também a outra desvantagem que pode conduzir nessa terapia inadequada pelo fato de você ter essa associação de medicamentos e você não poder avaliar, por exemplo, cada medicamento, né, cada princípio ativo na sua forma individual, se realmente teve esse efeito desejado ou não. Ou então, as reações adversas que ocorrerem, né, saber qual o tipo do princípio ativo que causou isso, já que eles vão estar todos associados, dificilmente você tem como saber qual que causou o problema, né? Você, na verdade, tem que isolá-lo para poder descobrir isso. E a gente tem também, dificilmente é necessário mais de um fármaco para combater uma infecção, quer dizer, quando você tem uma infecção, basicamente você tem um fármaco específico para combater essa infecção, certo? E aí você tem na associação de medicamentos, né? Você basicamente perde essa eficiência nesse sentido, porque como a gente está vendo aí, lendo, né? Nós realmente só precisamos de um fármaco para combater determinado problema específico, né? Uma infecção que é causada por um vírus, por uma bactéria. Que na verdade é aquele modelo que a gente já falou, modelo chave-fechadura. Então, eu tenho um fármaco específico para uma doença específica, certo? Depois disso, podemos potencializar, né, demasiadamente o efeito de outro. Então, o outro problema é esse, a gente pode, sem querer,
aumentar o efeito de outro medicamento. E aí isso não é legal. Então é um outro problema que é enfrentado pela essa desvantagem da associação de medicamentos. Podem também antagonizar efeitos e outros ou inibi-los. Então, a gente pode também causar esse processo de inibição quando você faz essa associação. Também podem promover surgimento de resistência. Outro problema, né? Na verdade, até usando um único princípio ativo você pode causar essa resistência, mas quando você faz associação, você aumenta, você potencializa e promove essa resistência, né, de uma forma que você acaba causando aí problemas sérios, você acelera esse processo, certo? Então isso é mais uma desvantagem da associação de medicamentos, correto? Vamos aqui para outro tópico que é outros conceitos que a gente deve aprender para poder ter essa visão geral. Medicamento magistral é aquele prescrito pelo médico e preparado para cada caso, com indicação de composição qualitativa e quantitativa da forma farmacêutica e da maneira de administração. Então, esse medicamento magistral, basicamente, são aqueles medicamentos que a gente pode ver que são feitos manipulados, né? São medicamentos específicos para cada pessoa. Então, dependendo da situação, né, e do estudo aí do paciente, você pode aplicar medicamentos com dosagens específicas para aquela pessoa, certo? E aí a gente consegue fazer isso na farmácia de manipulação, que a gente consegue fazer até mesmo essa associação de medicamentos diferentes em um só medicamento. E a gente consegue obter esse efeito aí da terapia mais eficiente para aquele paciente, né? Medicamento oficial é aquele que faz parte da farmacopeia, né? Farmacopeia, pessoal, é o dicionário de farmácia, onde a gente vai ter lá todos os medicamentos, né? Os princípios ativos do medicamento, e lá você consegue encontrar todos os medicamentos, né? E são os medicamentos que são oficiais. Então você consegue descobrir facilmente e aprender sobre eles na farmacopeia, que é como se fosse não, é um dicionário. Lá existe todos os medicamentos, né, descritos. Medicamento oficial também é aquele que é preparado por farmácia, seguindo as normas e doses estabelecidas por farmacopeias ou formulários e com a designação uniforme, né? O exemplo é tintura de iodo, por exemplo, né? Então nós temos aí também essa outra denominação aí para medicamento oficial. Ele vai ser preparado, né, na farmácia, mas com as normas estabelecidas pela farmacopeia. Então a partir de lá é que ele vai ter que seguir esse passo a passo e as dosagens e então estabelecer e sintetizar o medicamento. Forma farmacêutica é a forma o qual o medicamento pode ser utilizado, ou seja, é a forma de apresentação do medicamento. Então, forma farmacêutica é como você vai utilizá-lo, de que forma? Pode ser xarope, pode ser uma cápsula, pode ser um comprimido, pode ser uma infusão, pode ser um supositório. Então a gente tem aí, ele pode ser através de aerosol, inalado. Então a gente tem no uso tópico, intravenoso, né? Então a gente tem diversas maneiras de fazer uso do medicamento, né? Como ele vai estar apresentado na sua forma. Então isso aqui é forma farmacêutica. Seria então o modo que esse fármaco ele é apresentado, né? Qual o estado que ele está, né? Então seria isso. A fórmula refere-se à composição do medicamento, ou seja, descreve quais fármacos e quais aditivos, né, adjavantes e
estão presentes no determinado medicamento. Então, gente, nós temos essa fórmula, ela vai basicamente se referir dessa composição do medicamento. Então, a fórmula todo mundo sabe, é o que tem no medicamento. Então, a gente vai ter lá todas as substâncias que eu tenho nesse medicamento, certo? Manipulação seria farmacocinética. Este é o termo que significa conjunto de operações usadas no aviamento ou execução da fórmula magistral. Então, a manipulação é como você vai, de fato, fazer o uso desse medicamento. Então, manipular, né? Na verdade, é o conjunto de operações que você vai realizar para executar esse medicamento. Então, a manipulação, por isso que a gente fala que tem as farmácias de manipulações, né? Que elas vão manipular em dosagens aí e toda essa operação no uso específico para fazer essa execução da fórmula magistral, para poder chegar a essa fórmula desejada, certo? Então, seria aí basicamente isso, a manipulação. Nós temos aí a alopatia, tá? Nós temos aí o tratamento de doenças através da criação de condições incompatíveis com o estado patológico ou antagonizando o agente casual, certo? Então, a alopatia, nesse termo aí, seria isso, né? Esse tratamento de doença através de uma criação que é incompatível com o estado patológico. Então, nós temos esses medicamentos. Alguns já devem ter visto esse conceito e é meio complicado, tá? Mas basicamente seria o tratamento de doença através dessas condições incompatíveis, certo? Ao estado patológico, claro. E homeopatia, interessante, causa muito, né, hoje em dia é muito usado. É o tratamento de doença através da administração de um agente que possa causar o mesmo sintoma de sua moléstia, quando administrado em um indivíduo, né, sadio, ou seja, semelhante combate o semelhante. As doses usadas na homeopatia não infinitencialmente, né, menos do que usadas em alopatia. Na verdade, a homeopatia consiste no seguinte, na forma mais simples, é você pegar o princípio ativo de um medicamento, que tem uma dosagem lá específica que faz essa terapia com eficiência, e você diminuir essa dosagem, você diluir isso na maior quantidade que você possa, que você consiga. Você vai diluindo, 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 até basicamente quase não sobrar princípio ativo, mas a homeopatia funciona nesse sentido, né? De fazer a diluição aí, né? É como se fosse colocar um princípio ativo no oceano, se você conseguisse diluir aquilo tudo no oceano e tirar um pouco de água do oceano e a pessoa fazer a administração dessa água. Então, a gente sabe que é muita água que tem no oceano, então, quanto mais você dilui, né, melhor fica, né? Esse é o exemplo da homeopatia, né? Que muitos não aceitam, né? A maior parte do grupo aí de médicos, cientistas não aceita isso e outros já entram nessa ideia que realmente funciona e até existe estudo sobre isso, né? Mas aí é muito peculiar aí, vai da sua interpretação, né? Aí, agonista, na verdade, nós temos aqui substâncias endógenas ou fármaco que interagem com um biorreceptor específico, provocando uma resposta fisiológica ou farmacológica, respectivamente típica do biorreceptor envolvido. Então, agonista seria isso, né? Essa substância que é endógena, gente. Basicamente, a gente pode tratar aí dos hormônios, né? Então, o fármaco que interage com esse biorreceptor, como a gente já viu, o fármaco, o princípio ativo do fármaco, ele vai ter que interagir com o biorreceptor, que seria a estrutura que está lá na membrana plasmática das células, que vai interagir com esse princípio ativo
E a partir daí, se for compatível para essas células específicas, a gente tem, então, esse efeito, né, fisiológico. Então, vai causar uma fisiologia aí. Então, a gente precisa dessa interação do fármaco e o biorreceptor. A gente pode citar o glicocálice, né? Ele tem essa função, né, de funcionar como biorreceptor. Nós temos também, né, o antagonista, que seria o fármaco ou composto protótipo que apresenta efeitos fisiológicos ou farmacológicos opostos ao outro. Ao nível do biorreceptor, é a entidade química que bloqueia as respostas associadas ao agonista. Então, o antagonista já está dizendo, é o contrário do agonista, certo? Se o agonista é o fármaco que interage com o biorreceptor, o antagonista ele vai fazer essa, vamos dizer assim, anulação, ele vai fazer, ele vai ser o contraposto, né, do protótipo, que vai apresentar esse efeito fisiológico. Então, a gente tem aí, vai bloquear, né, vai basicamente bloquear essas respostas associadas ao agonista. Então, ele vai fazer o contrário. Se o agonista causa um determinado efeito, ele vai bloquear esse efeito, ele vai agir ao contrário. Tá? Então, nós temos essas duas formas aqui nesse processo, certo? Aí nós temos também alvo terapêutico, né? Aí vai dizer assim, sítio receptor, eleito enzima ou biorreceptor com base farmacológica para a ação de um fármaco ou protótipo capaz de permitir um determinado efeito terapêutico. Então, o alvo terapêutico seria isso. É, essa, esse receptor, né, esse sítio receptor que seria lá na estrutura da membrana da célula, e aí vai ter esse fármaco interagindo nessa região, tá bom? Análogo, né? Análogo seria assim, ao pé da letra parecido, né? É um composto cuja estrutura química é relacionada a um outro, podendo manifestar resposta farmacológica distinta. Então, a gente tem, por exemplo, esse composto, essa estrutura química que é relacionada, assim, que você acaba dizendo que é parecida com o outro, mas pode manifestar essa resposta farmacológica diferente, né? Então, a gente tem muito medicamento, assim, que aparentemente parece, a gente relaciona um com o outro, mas eles têm efeitos diferentes. Antípodas, né? Contrário ao oposto. Tem também atividade inotrópica, atividade que é relativa à contrabilidade de fibras musculares. Então, aqui, quando a gente tem isso, a gente tem essa contração dessas fibras. A gente sabe que as fibras musculares é que vão fazer a questão da movimentação, né? Contrair, relaxar, a gente consegue movimentar. Atividade intrínseca é a resposta máxima induzida por uma substância em relação ao composto de referência, certo? Então, seria essa a resposta máxima. Atropoisomerismo, tipo de isomerismo conformacional ou rotacional, sendo os isômeros conformacionais ou rotacionais isoláveis, que a gente consegue fazer esse isolamento. Tá? Bem complicado aqui esse termo. Biodisponibilidade, termo que expressa a taxa de concentração de fármaco que atinge a circulação do sistema a partir do seu sítio de administração. Então, a biodisponibilidade já é depois que o fármaco passa pela absorção e aí ele fica disponível na corrente sanguínea uma certa quantidade de princípio ativo, né? Que vai, então, fazer essa interação. Então, isso seria biodisponibilidade. Biófase, né? Diversos compartimentos biológicos do organismo. Então, nós temos aí diversos compartimentos, lugares do nosso organismo que a gente chama de biófase. Bioligantes, substâncias que são consideradas endógenas, né? Aquelas questões endógenas é que para dentro, né, do organismo. Ou exógenas,
é capaz de jogar para fora, capaz de interagir por complementaridade estrutural com os bioreceptores, né, que são os hormônios e neurotransmissores, e os fármacos e outros. Então, nós temos aí, isso sendo então o bioligante sendo esses principalmente hormônios e neurotransmissores. Eles conseguem transferir a informação de uma célula para outra. A gente tem isso aqui acontecendo principalmente com os neurônios, né? Por isso que a gente chama de neurotransmissores, mas nós temos também outras estruturas que fazem essa transmissão. Biomacromolécula, que seria macromoléculas endógenas de natureza enzimática ou receptoras. Bio já é vida, macro, grande, né? Bioreceptor, estrutura complexa, geralmente de natureza proteica, capaz de reconhecer. Então, a gente tem bioreceptor, como já tinha visto anteriormente, seria essa parte lá da célula, do reconhecimento celular, que a gente vai fazer o reconhecimento do princípio ativo. Então, pessoal, nós vamos encerrar a aula por hoje e até a próxima aula.